Olá, alunos! Olá, aluna! Mais uma vez com vocês aqui o professor Santiago, de Educação Física. Essa aula é direcionada aos alunos da terceira série do ensino médio e hoje vamos trabalhar com a teoria de uma das aulas mais aguardadas da Educação Física. É aquele dia entre os alunos que é o famoso futsal. Vamos conhecer um pouquinho da história desse esporte, vamos conhecer as suas regras e os seus fundamentos, tá bom? Então vamos iniciar. Vamos trabalhar com o queridinho das aulas, né? Conforme o professor já falou, o futsal. Iremos começar pela história, em seguida trataremos de algumas regras e finalizaremos abordando os fundamentos desse esporte tão mágico. Sobre a história do futsal. O futsal surgiu na década de 30 em Montevidéu, Uruguai. O responsável pela criação foi o professor de Educação Física, Juan Carlos Seriani Gravier. Muitos fatores foram determinantes para que o futsal fosse criado, né, lá no Uruguai. O amor dos uruguaios pelo futebol, a conquista da Copa do Mundo de 1930, as conquistas da medalha de ouro nas Olimpíadas em 1924 e 1928, tá? Galerinha, esse senhorzinho simpático aí que está aparecendo no canto superior da sua tela é o famoso Juan Carlos Seriani Gravier, tá? Ele é argentino, mas ele criou o futsal lá no Uruguai, onde ele ministrava aulas de educação física. Então note, o que é interessante a gente saber? Onde surgiu o futsal? Uruguai. Em qual ano surgiu o futsal? Surgiu na década de 30. Quem criou o futsal? Senhorzinho que eu acabei de falar e mostrar para vocês, Juan Carlos Seriani Gravier, né? O hermano aí, Juan Carlos. Então note o que é interessante a gente saber. Onde surgiu o futsal? Uruguai. Em qual momento surgiu o futsal? Na década de 30. Quem foi que criou, né, essa modalidade esportiva? Foi Juan Carlos Seriani, esse senhorzinho que eu acabei de mostrar a imagem para vocês, um senhor argentino, né, o nosso hermano, mas que criou o futsal no Uruguai. E quais foram os motivos que fizeram com que o futsal surgisse naquele país? Galera, é o seguinte, em 1930, o Uruguai ganhou a Copa do Mundo, o país estava em polvorosa, tá? Eles já amavam futebol, tá? Nesse momento não era o futsal ainda, era o futebol. Porém, não tinha onde praticar o futebol com tanta frequência, porque não tinha tantos campos de futebol. Então as crianças gostavam muito e tinham que brincar nas ruas. Juan Carlos veio naquela situação, então teve a brilhante ideia de vamos trabalhar o futebol na quadra. Já tinha quadra de basquetebol naquela época e já tinha quadras de vôlei naquela época. Então ele levou o futebol para as quadras de concreto, só que teve um grande problema. Para quem joga futebol e futsal, sabe que a bola de futsal é um pouco mais pesada e a de futebol ela é mais leve. A bola de futebol numa quadra, galerinha, ela pulava tanto que praticamente o jogo não tinha dinamismo. Ela ficava mais tempo fora da área de jogo do que na quadra. Então o que foi que pensaram? Poxa, vamos então pegar e vamos mudar a bola, vamos pensar numa bola mais pesada. Um outro problema era, o que é maior? É um campo de futebol ou é uma quadra de basquete? Campo de futebol sem sombra de dúvidas, né? O que foi que o Juan pegou? Colocava 7 camaradas em um lado e 7 no outro numa quadra, era a maior pancadaria possível. Aí ele teve também a ideia, vamos ter que diminuir a quantidade de jogadores, né? Aí foi quando diminuíram para 5, colocaram as linhas laterais, as linhas de fundos e criaram as regras, tá bom? Então, sobre a história é isso. Juan Carlos Seriani criou no Uruguai, na década de 30, porque os uruguaios eram apaixonados pelo futebol, mas não tinha campo. Então, levaram o futebol para as quadras e tiveram que dar um nome, né? Ficou o futebol de salão, depois indoor futebol, indoor futsal e chegou até o futsal, tá? Continuando, o Brasil não criou o futsal, mas com certeza contribuiu demais com essa arte. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil aproximadamente em 1935. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. No início eram 7 jogadores em cada equipe, foi o que eu falei, né? 14 no total. Mais tarde, com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10, 5 em cada lado, um goleiro e 4 na linha. A bola usada no início era mais leve. Com os chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra. Portanto, mediante observações, o seu peso foi sendo aumentado. Continuando, vamos falar agora sobre algumas regrinhas do futsal.
O futsal é um esporte jogado com os pés, né? Jamais deve tocar na bola com as mãos, com exceção do goleiro, caso ele esteja dentro da sua área. Sobre o tempo, são 2 tempos de 20 minutos. O cronômetro para sempre que a bola sair ou for assinalada uma falta ou qualquer outra paralisação. Isso porque não tem acréscimo, tá, galerinha? Quantidade de jogadores, são 5 jogadores titulares em cada equipe. Substituições ilimitadas. Isso quer dizer que os jogadores podem entrar e sair no momento que achar conveniente. É marcado um lateral quando a bola sai pelas linhas laterais e é marcado um tiro de canto ou escanteio caso a bola saia pela linha de fundo e o último jogador a tocar nela tenha sido do time que estava na defensiva. E já um tiro de meta é marcado quando a bola sai pela linha de fundo, desde que não tenha tocado em nenhum jogador da defesa. Então vamos fazer um resumão aqui das regras. É jogado com os pés, somente quem pode tocar na bola com as mãos é o goleiro, se ele estiver dentro da sua área. Se ele sair da sua área, ele não pode pegar na bola com as mãos, mas ele pode jogar desde que utilize os membros inferiores, tá? São 2 tempos de 20 minutos, não tem acréscimo igual no futebol. E se a bola sair, bola saiu, cronômetro parou. Foi falta, cronômetro parou, certo? Quando a bola sai, né, atravessa totalmente as linhas, é marcado um tiro de meta, um escanteio ou um lateral. Bola saiu pela linha do lado, professor. Vai ser marcado um tiro lateral, um arremesso lateral. A bola saiu pela linha de fundo, professor. Então, pera lá, saiu pela linha de fundo? Foi. Se a bola tiver tocado por último em algum jogador do time que está na defesa, vai ser marcado um tiro de canto, porque a bola é batida do cantinho, tá? Onde fica o encontro das 2 linhas, laterais e fundo, ou também é considerado como escanteio. Mas se a bola saiu pela linha de fundo e o último que jogou ela foi um jogador do ataque, então não é marcado um tiro de canto nem um escanteio. É assinalado um tiro de meta a favor da equipe defensiva, né? Aí daí o goleiro vai ter que colocar a bola em jogo. Tá bom, galerinha? Vamos continuar agora, vamos trabalhar um pouquinho com os fundamentos do futsal. Já vimos a história, as regras, vamos finalizar com os fundamentos, tá? Fundamento técnico do ponto de vista esportivo são aquelas atividades motoras específicas de uma atividade esportiva e que, realizadas de maneira adequada, tornam o movimento mais eficiente, gastando menos energia e obtendo melhores resultados. Todos os esportes têm seus fundamentos, e com o futsal não poderia ser diferente. Os principais fundamentos do futsal são passe, recepção ou domínio de bola, condução de bola, drible, finta, chute e defesa. Então, percebam, galerinha. Professor, todo esporte tem fundamento? Todos têm. A gente não para ficar, poxa, agora eu vou realizar o fundamento de passe, agora eu vou realizar um fundamento de domínio de bola. Nós não paramos para falar isso ou para pensar. Mas durante o jogo, nós estamos constantemente realizando esses fundamentos. E antes do jogo, né, quem assiste, quem gosta de acompanhar o futsal pela TV ou pessoalmente, vê apenas o jogo rolando. Mas quem joga profissionalmente antes das partidas oficiais tem os períodos de treino. E é muito comum durante o treino você treinar os fundamentos individualmente, tá? Na intenção de aprimorá-los, tudo bem? E os fundamentos principais são esses que eu citei. Vamos trabalhar agora com um a um e ver como é que eles funcionam na prática? Galerinha, olha só. Primeiro vamos trabalhar com o fundamento de passe e também o fundamento de recepção. Na imagem 1, o bonequinho acabou de fazer o fundamento de passe. O fundamento de passe consiste em passar a bola para o seu companheiro. Na imagem 2, o bonequinho da imagem 2 está recebendo essa bola. Se ele recebe, é o fundamento da recepção, tá? Continuando, condução de bola. Galerinha, condução de bola nada mais é do que aquele jogador habilidoso que ele consegue conduzir a bola de um ponto da quadra ao outro. Ele não vai passar a bola para ninguém, ele não vai dar chutão, ele vai conseguir levar essa bola sem perder o seu domínio, o seu controle. Aí tem uma atividade, né, que ela treina muito, galerinha, essa parte, esse fundamento da condução de bola.
Próximo fundamento junto, né, o drible e a finta, tá? O jogador, galerinha, quando ele vai executar o drible, ele está em posse de bola. Quando ele vai executar a finta, geralmente ele tenta enganar o adversário. A finta consiste em você finge que vai levar a bola para um lado, você leva só o corpo, volta e leva a bola para o outro lado na intenção de ludibriar o adversário. Essa é a diferença básica entre o drible e a finta. No drible, você dribla o jogador mesmo, ali você é técnico o suficiente, você é bom, você se garante e você dribla o adversário na bola. Na finta, você tem a intenção de enganar o adversário. Você finge que vai realizar um certo movimento, mas você realiza um outro movimento, um movimento contrário, tá? Continuando, chute e defesa. Aí a imagem tá clara, né? Na primeira imagem, o jogador de branco e vermelho está realizando um chute. Você percebe que ele vai chutar pela amplitude da perna dele, galerinha. Ali ele vai colocar muita força. E na imagem 2, é claro, temos o movimento da defesa realizado por um goleiro, não é mesmo? Bom, vamos revisar o que vimos até agora e em seguida vamos realizar nossas duas questões. Hoje falamos um pouco da aula mais aguardada pelos alunos, né? Ele mesmo, o futsal. Viajamos pela história desse esporte, conhecemos algumas regras e concluímos com os fundamentos, tá? Agora é hora de exercitar e ver o quanto conseguimos aprender na aula de hoje. Vamos ler as questões? Questão 1. Sobre as regras do futsal, marque a alternativa incorreta. A questão quer que você marque a alternativa errada, galerinha. Letra A. Uma partida oficial de futsal é dividida em 2 tempos de 20 minutos. B. Cada equipe titular em uma partida oficial de futsal é composta por 5 jogadores. C. É assinalado um escanteio sempre que a bola sair pelas linhas laterais. D. As substituições no futsal são ilimitadas, né? Ou seja, pode fazer quantas o time quiser. Ou letra E. O cronômetro para sempre que a bola sair de jogo. Galerinha, qual das alternativas trouxe uma regra errada do futsal? Bom, se você foi na letra C de casa e assinalado um escanteio sempre que a bola sair pelas linhas laterais, você acertou, tá? Quando a bola sai pela linha lateral, é marcado um tiro de canto, um tiro de lado, um lateral mesmo, tá? E o escanteio é quando sai pela linha de fundo. Questão 2. Em qual país surgiu o futsal? Letra A, Argentina. B, Brasil. C, Uruguai. D, Paraguai. Ou E, Inglaterra. Mais uma questãozinha fácil, mole, mole, mole. Futsal surgiu lá no Uruguai, tá? Bom, alunos, finalizamos nossa aula de hoje. Falamos sobre futsal, vimos onde ele surgiu, em que tempo surgiu, quando ele chegou aqui no Brasil. Conhecemos algumas regras básicas e seus fundamentos, tá? Bom, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas. Aguardo por vocês em nosso próximo encontro e até mais!